Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Beleza, então pessoal, vamos dar início então aí à nossa apresentação. Nessa palestra aí eu vou estar falando sobre os imprevistos de uma instalação fotovoltaica, das instalações fotovoltaicas, que tem aí como um tema dinheiro vazando pelo ladrão, tá? Vou mostrar para vocês alguns pontos de uma instalação, né, de um sistema fotovoltaico, alguns pontos que podem surgir imprevisto, que automaticamente você pode evitar esses imprevistos, tá? E automaticamente esses imprevistos, eles podem trazer sim prejuízo financeiro, porque se você perder um dia do seu trabalho, se você de repente perder um material, um equipamento, acontecer qualquer coisa, pode representar aí um prejuízo financeiro, tá? Então nós vamos falar, essa apresentação é um assunto que você não vai escutar em nenhum outro lugar, esse assunto. Todo mundo que apresenta você a energia solar só mostra os pontos bonitos, os pontos positivos, mas quando você entra na prática diária, no dia a dia, aí das instalações, você percebe que tem diversos pontos que poderiam ser evitados, né? Alguns imprevistos que poderiam ser evitados, baseado aí em algumas informações, algumas instruções que eu vou estar passando para vocês aí, tá? Então vamos lá, eu sou o Alex Lima, muitos já me conhecem aí do canal do YouTube, eu sou um instrutor de treinamento no nosso curso, né? No curso Elétrica e CIA, e também sou instrutor na Escola Técnica MRA, lá na cidade de Magé, já tem algum tempo. Sou formado pela Escola Técnica Centro Educacional Cosolino e tenho aí o meu CREA aí, esse número aí é o CREA RJ. Sou especializado em sistema fotovoltaico on-grid e off-grid. Isso aí é só para as pessoas que não me conhecem. Lembrando, eu tenho um treinamento online aí, o pessoal aí que organiza o evento provavelmente vai estar colocando para vocês aí, caso vocês estejam interessados em fazer um treinamento. É um treinamento profissionalizante, que você recebe o certificado, que você pode atuar aí como integrador, enfim, diversas formas de você atuar no mercado que eu explico no nosso treinamento, beleza? Então vamos aqui aos tópicos importantes que eu separei para essa palestra, sobre os imprevistos da instalação fotovoltaica, dinheiro vazando pelo ladrão. Então eu separei 4 pontos importantíssimos, que é totalmente baseado na minha experiência na prática. Quais são esses imprevistos? Imprevistos com ferramentas, anota aí. Imprevistos com materiais extras, eu vou falar sobre esses materiais extras. Imprevisto com acessórios elétricos e também imprevistos com reparo em telhas e estruturas, tá? Esses 4 tópicos aí estão altamente relacionados com instalações de sistemas fotovoltaicos. É muito importante você que é instalador, que pretende estar atuando no mercado. Aqui vão dicas práticas do dia a dia aí do profissional, de você montar a sua equipe, de você montar as tuas ferramentas, os teus materiais. Ouçam aí tudo que eu vou falar, são pontos importantíssimos aí, muito legal, tá? Então vamos lá. O primeiro imprevisto seria com as ferramentas, tá? Então para isso eu separei, tá, uma aula, tá? Vou abrir aqui, nós vamos assistir essa aula, tá? Que são aulas gravadas já aí do meu curso e vocês vão acompanhar. Então vamos assistir essa aula aí. É bem interessante que você fique atento. Vamos lá. Então legal, pessoal, olha, eu estou aqui no nosso laboratório para apresentar a vocês aqui algumas ferramentas essenciais cujo não pode faltar, e lógico, vou também pedir a vocês aí que providencie o maior número possível de ferramenta, porque
acontece aí em muitos casos, o pessoal aí vai fazer o trabalho, a instalação do sistema solar, e acaba que por causa de uma única ferramenta, seja ela qual for, numa eventual necessidade, o profissional fique realmente com todo o serviço parado. Já aconteceu comigo, acontece às vezes com alguns dos nossos alunos que começam, aí nas suas atividades profissionais e acabam esquecendo de algumas ferramentas. Vocês sabem, temos que ter todas as ferramentas de um eletricista, o maior número de ferramentas possível aí para todo o tipo de trabalho, lógico que esteja relacionado diretamente com instalação de sistema solar fotovoltaico, com furação de telha, de telhado. Então é muito importante você ter as ferramentas também aí que abrange outras áreas, legal? Vou mostrar para vocês aqui na minha bancada, olha, que são alicate universal, alicate de corte, alicate de bico, chave de fenda, chave Phillips. Você vai precisar, eu vou recomendar a você que tenha o maior número aí de ferramentas. Por exemplo, essa ferramenta aqui, na verdade, é o alicate de crimpar, que é indispensável. Você vai precisar de crimpar os conectores MC4 no cabo solar, e indispensável. Além disso, o que você tem que levar? Levar uma serra, tá? Um arco de serra também eu tenho ali dentro, tá? Dessa caixa aqui. Essa caixa aqui tá cheia de outras ferramentas. Você pode aí ter chave de boca com todos os tamanhos, chave de catraca, certo? Vai ter aí as ferramentas com vários tipos, chave torque, chave de boca, alongamento aí de chave. Olha, um arribite, alicate pop, Alicate pop, qual seria o intuito do alicate pop? Você de repente vai estar trabalhando com telha de zinco e precisa ali encaixar uma nova telha, e você vai arribitar ela, ou alguma outra tarefa, martelo. Ali dentro tem uma marreta, tá? Tenho mais chaves aqui, legal? Aqui dentro tenho mais ferramentas também, luva. Olha o que eu trago aqui, olha, numa situação de emergência, você tem aí um mini maçarico, tem faca, tem tesoura, metro, não pode faltar uma parafusadeira furadeira, pode ser uma sem fio, com baterias. Olha o que eu carrego junto comigo também, uma serra mármore, a famosa Makita. Por quê? Eu posso precisar cortar um ferro, posso precisar cortar um alumínio, posso precisar cortar uma madeira, um pedaço de parede, qualquer coisa. Com essa ferramenta aqui, vocês que entendem aí de trabalho aí, sabe que nós vamos de repente precisar, tá? Marreta. Gente, eu tenho uma outra caixa igual a essa, tá? Que está num cliente que estou terminando um serviço com outros tipos de ferramentas, com mais ferramentas. Tem um arco de serra, tem quase todas as outras ferramentas de um pedreiro. É bom você ter também, porque pode ser que você precise fazer uma massa para poder colocar, para fechar um telhado, porque pode acontecer diversas situações. Pode acontecer de quebrar um pedaço de telha, uma telha se soltar e desencaixar, e você ter que fazer o reparo dessa telha novamente aí com argamassa, com cimento. Então é bom você ter aí um materialzinho aí para você fazer uma massa, um serviço aí para reparos. De repente caiu um reboco aí, você está mexendo, você vai deixar o serviço do jeito que você chegou, vai deixar a casa do cliente não vai deixar lá com um pedaço quebrado lá em nada, certo? Então, os imprevistos podem ocorrer de faltar uma ferramenta. Então, eu recomendo a você que tenha o maior número possível de ferramentas, o maior número possível de material. Eu tenho essa mala aqui que tem vários compartimentos, certo? Onde eu guardo quase todo o material. Essa mala e uma outra mala, como essa aqui, eu guardo praticamente tudo o que eu preciso. Além disso, você tem que levar a sua escada, uma escada daquela que você encolhe, desmonta.
aquela retrátil, né? Ela abre e fecha, você guarda ela dentro do carro. Tem que ter um carro aí para você transportar esse material. É importante, o carro acaba sendo uma ferramenta de trabalho. Se você não tem, vai ter que arrumar um jeito de transportar o seu material para o seu cliente, tá? Para o seu cliente. Você pode, de repente, alugar. E são imprevistos que podem ocorrer por falta de ferramentas. Não bobeie com isso. Tem aí o maior número de ferramentas possível, tá? Coloque aí dentro da sua mala, aí do seu porta-mala, organiza tudo aí como um bom profissional, para você não ficar. Já teve situação em que eu tive que perder um dia de trabalho porque eu tive que voltar para buscar a ferramenta e era distante, então só no outro dia que eu pude terminar. É uma simples dica que às vezes as pessoas não observam e acabam pecando e perdendo aí um dia de trabalho inteiro. Beleza, agora nós vamos estar vendo os possíveis imprevistos com alguns materiais extras que você precisa ter aí junto do seu, da sua ferramenta, da sua caixa de material. Vamos assistir então essa aula. Então, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês aqui alguns imprevistos que podem ocorrer numa instalação de sistema fotovoltaico com a falta de alguns materiais extras que vocês precisam ter também aí com vocês, tá? Eu separei aqui esses materiais, são materiais que poderão ser usados aí. Eventualmente, eu fui para o Maranhão fazer uma instalação de um sistema off-grid e nós fomos por um lugar isolado que pegava uma lancha de 1 hora para dentro, lá do meio para dentro de uma ilha, e lá faltou uma abraçadeira para a gente poder colocar o eletroduto lá, fixar. E aí a gente teve que perder dinheiro, olha, dinheiro que foi perdido, porque tivemos que pagar outra lancha, era R$80 uma ida e R$80 uma volta, por causa desse material aqui, olha. Vamos separar aqui algumas coisas, olha. Eu tô aqui com esse material aqui, tá? Nós esquecemos de comprar, que era o material que iria prender, olha. Isso aqui, tá? Então, você tem que ter sobressalente dentro da tua maleta de ferramenta aí, nos materiais extras, como essa abraçadeira para eletroduto. Alguns eletrodutos você tem que ter aí pelo menos 1 metro, 2 metros, porque se faltar um pedaço, você tem contigo, tá? Joelho, a curva, né? A curva, a união aqui, olha, essa união, e todos os outras conexões que você pode estar levando junto com você, deixa como extra, deixa reservado aí, tá? Porque pode sim faltar, mesmo que você dimensione, que você calcule, coloque com folga aí para você não ter problema, tá? Olha, eu carrego comigo aqui a abraçadeira lá do aterramento, porque às vezes você esquece ou vem faltando, você tem isso. Eu levo também esse tipo de abraçadeira aqui de vários tamanhos, tá bom? Porque eu posso precisar. Importante você ter abraçadeiras aí, olha, abraçadeiras de nylon, como essa aqui, de tamanhos diferentes, para você prender fio, muito importante. Eu levo comigo extra parafuso autobrocante, de alguns tamanhos diferentes, que às vezes eu preciso furar e prender uma telha, ou também parafuso para prender em madeira também, eu carrego comigo. Levo esse tipo de presilha aqui para fios, caso eu queira fixar fio em algum lugar, na madeira, etc. Então, olha, eu carrego comigo uma caixa que cabe aí 4 disjuntores, porque de repente eu preciso montar uma string box lá e eu já tenho aqui a caixa para poder fazer, às vezes, né, é necessário fazer. Olha o que eu trago comigo aqui, olha, uma coleção com diversos tamanhos de prego, porque às vezes você está lá em cima do telhado, precisa pregar uma madeira, pregar alguma coisa, você tem que ir no comércio, e às vezes esse comércio está longe, como foi o caso, porque nós não tínhamos isso aqui, perdemos aí R$160 com transporte,
porque nós esquecemos disso e eu não tinha naquele momento ali, tá? Eu tenho também, olha, uma caixa com variedade de parafusos, de todos os tamanhos, todos os tipos. Carrego bucha, polca, arruela, tá? Outro tipo de arruela, com diversos tamanhos de parafuso, gente. Porque eu posso precisar de um parafuso para prender lá alguma telha ou alguma coisa. São materiais extras que você precisa colocar. Existem mais coisas que você pode de repente incluir, não te custa nada, é barato e pode salvar o seu trabalho inteiro, pode evitar aí gastos como foi no nosso caso lá no Maranhão. Legal, gente? Então, olha, o que você puder botar extra, com folga, sobrando, coloque, deixe lá, coloque 20 unidades de parafuso, a braçadeira para eletroduto. Se você tiver pedaço de eletrocalha, leve também, tá? Junto com você, pedaços de eletroduto, eletrocalha, tá? Faça isso, deixe o seu carro aí com bastante material extra junto, porque você pode passar um sufoco aí, beleza, gente? Bem, agora nós vamos pular direto para o terceiro tópico, os imprevistos aí com acessórios elétricos. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, vamos ver agora os imprevistos que podem ocorrer numa instalação de sistema fotovoltaico, imprevisto com acessórios e componentes elétricos. Exatamente, já passei sufoco por não ter um determinado componente ou simplesmente por esquecer de comprar um determinado componente aí ou acessório, tá? Então eu separei algumas coisas que está aqui na minha mesa. São algumas coisas que eu quero que vocês entendam que é importante. Olha, eu tenho sobressalente um pacotinho, na verdade eu tenho 3 pacotinhos desse daqui, que são conectores MC4, tá? Os conectores MC4 são importantes, gente. Eu já tive que aguardar 15 dias para fazer uma instalação. Eu fui para uma determinada cidade, chegando lá, eu comprei os conectores, o material todinho chegou lá no cliente, mas ficou faltando 4 pares, que seria exatamente esses aqui. Aqui tem 5, né? Ficou faltando 4 pares. Eu tive que ficar lá, tive que voltar para casa, encomendar, porque não tinha no comércio local. Então, olha a importância de se ter, porque isso custou aí 15 dias de atraso numa instalação. Automaticamente é 15 dias para você pegar o seu dinheiro do seu serviço. E foi assim uma experiência que eu compartilho sempre com os alunos aí no curso. Tenha uma quantidade extra, porque pode ter o imprevisto de faltar, tá? Outra coisa que eu sempre carrego junto com o meu material, eu trago aqui um rolo de 15 metros de cabo solar já crimpado, já com os conectores MC4 e etc, porque de repente eu posso precisar de 3 metros, eu posso precisar de 4 metros, 5 metros, não calculou legal, calculou errado, imprevisto que podem acontecer, e aí você tem aí excedente. Eu nunca precisei, sempre veio no tamanho legal. Eu sempre, quando eu faço o cálculo lá dos cabos, eu coloco aí 2, 3 metros a mais para sobrar. Então, caso necessite aí um dia, eu vou ter isso aqui dentro da minha mala de ferramenta. Deixa eu colocar esse material aqui. Legal? Vamos lá. Olha o que eu carrego sempre comigo. Disjuntores. Esse aqui de 16 amperes. Vamos lá, 16 amperes, esse aqui de 10 amperes, tem também um outro de 20 amperes. Eu tenho aí os 4 tipos de disjuntores duplos, geralmente eu uso duplo, nós sempre vamos usar duplo aí no sistema fotovoltaico, então eu tenho aí basicamente os prováveis que de repente eu posso precisar. Também nunca precisei usar os meus disjuntores extra, tá? Porque nunca deu defeito, mas pode acontecer de dar defeito na hora da instalação, pode acontecer de repente você tá manuseando e cair de cima do telhado ou no chão e quebrar. Você já tem outro, tá? Eu também faço a mesma coisa com o DPS, eu tenho extra dentro da minha mala de ferramenta, pode acontecer de cair, quebrar, algum imprevisto. Aqui também é outro tipo de DPS.
Olha, eu trago sempre um amperímetro aqui extra, que isso aqui serve para eu poder fazer medições, etc. Eu já tenho aqui comigo, tá? O que é isso aqui? Olha, isso aqui é uma ferramenta que eu ensino o pessoal no curso a fabricar, bem simples, para poder medir a eficiência de um aterramento, tá? Eu consigo descobrir se o aterramento está bem eficiente com essa ferramentinha, sempre vem comigo. Vamos lá, daqui a pouco eu falo sobre controlador de carga e o inversor de tensão, tá? Eu sempre trago uma quantidade de ilhóis, né, terminais, aqui, olha, para cada tipo de fio, de 2,5, de 6, de 8, porque é com ele que eu vou fazer o final do cabo para conectar aqui, olha, nos disjuntores. Então eu sempre trago isso comigo. Eu carrego alguns fusíveis, porque às vezes o inversor de tensão, algum equipamento possa dar defeito. Tenho esse de 15, tenho de 16, tenho de 20, tá? Alguns, isso aqui dificilmente se usa, mas eu sempre trago comigo. Olha o que eu trago extra, eu trago cabos, alguns metros de cabos aí, verde, azul, preto, de cores diferentes, porque geralmente eu carrego aqui de 8 milímetros, sempre com a espessura bem grossa, porque às vezes você vai precisar. É melhor colocar um maior do que um menor. Na verdade, não se deve colocar um cabo menor do que o que foi dimensionado, mas se colocar um maior não tem problema, então eu já carrego isso. Precisei de 3 metros, precisei de 4 metros, aí por causa de algum detalhe que faltou, eu tenho isso comigo. É sempre importante, não pode faltar, que a gente sempre precisa de um pedacinho. A gente precisa fazer a string box, fazer lá a ligação, e você vai precisar de cortar um pedaço, tá? Eu tenho esses jumpers aqui, que eu sempre carrego, que são jumpers que sempre que eu vou fazer uma instalação, eu fabrico esses jumpers para poder instalar diretamente no meu cliente, tá? No aterramento, o aterramento dos painéis, você tem que fazer o jampeamento entre um painel e o outro. Às vezes no kit que você compra, ele já vem com clipe que você coloca direto no painel, mas às vezes não vem, então você tem que fazer esse jampeamento para você interligar um painel ao outro, o alumínio do painel um ao outro, para você poder fazer a ligação do aterramento. Lá no curso eu explico isso para o pessoal, como é que você faz isso aqui, para que serve, em alguns casos precisa. Eu sempre trago comigo um controlador de carga desses baratinho, PWM, e eu sempre carrego um inversor de tensão. Por quê? Porque eu faço muita instalação off-grid. Quem só trabalha com on-grid não vai precisar, mas eu trabalho fazendo muita instalação off-grid. E às vezes, como foi o caso de eu ir para um lugar isolado, numa fazenda, eles tinham lá um controlador de carga, bateria, e eu tive que ir, é distante, eu preciso usar para saber se é o controlador de carga que não está carregando a bateria, se é o inversor de tensão que queimou. Então eu uso eles para poder testar e diagnosticar um possível problema numa instalação off-grid, tá? Outras coisas você pode incluir também que sejam aí utilizados em sistema fotovoltaico, você também pode incluir, porque você pode ser pego de surpresa aí numa eventual, aí uma emergência, um acidente, você tem um material para você poder finalizar o seu serviço. Beleza então, pessoal, olha, agora vamos para o quarto e último tópico: imprevisto com reparos em telhas e estruturas. Vou deixar aí o vídeo que está bem detalhado para vocês assistirem. Então vamos lá, pessoal, olha, vamos continuar aí com os nossos imprevistos aí que podem ocorrer numa instalação de um sistema fotovoltaico. Eu vou trazer para vocês aqui algo que você nunca viu ninguém tá explicando. Quem tem experiência com instalações aí, serviços gerais de instalações aí dentro de uma residência, vai entender agora, tá? Um dos imprevistos aí que podem ocorrer é em relação à estrutura e telhado, tá? Pode acontecer de você fazer um furo na telha de forma errada, pode acontecer de dar um trincamento numa telha. Lógico que se a telha se trincar e for um trincado muito grande, dependendo da telha, eu recomendo que você troque essa telha. Tem que tomar cuidado, porque isso representa prejuízo e o seu dinheiro indo pelo ralo, tá?
mas acontece de você conseguir fazer o reparo, tá? Então tem alguns materiais utilizados na construção civil que eu carrego comigo e ensino, tá? O primeiro material que eu vou indicar, olha, é esse material aqui. Deixa eu passar para o outro lado, que é mais fácil de mostrar. Esse material aqui, o que seria isso daqui, olha? Sikaflex. É um material que você aplica ele em qualquer lugar aí que tenha vazamento, tá? Muito usado em pia, usado para poder tirar vazamento de telha. Você furou, você fez a furação na telha de forma errada, você simplesmente vai lá no local ali onde você furou e você vai cobrir. É um material branco, mas branco, ele é uma cola, sabe? Que ele é resistente a calor, é resistente a frio, resistente a raios ultravioleta, ou seja, algumas pessoas utilizam silicone, tá? Silicone, com esse mesmo aplicador de silicone aqui, a pessoa simplesmente aplica e às vezes ele salva ali, mas o silicone ele dura muito pouco tempo, tá? Com o calor, com chuva, vai ficar expostos ali a destempéries da natureza, vai rapidamente voltar ao vazamento. Já esse Sikaflex aqui é um material muito resistente, tá? Ele se adere, ele preenche ali o furo ou o vazamento, ou seja lá o que for, automaticamente você vai conseguir salvar se você fizer a furação errada. Acontece uma instalação, você calculou mal, ou você furou e acabou sendo fora da estrutura que você vai prender o parafuso. Coisas que acontecem imprevistos, tá? Então, Sikaflex, no caso você não consiga encontrar esse Sikaflex, você pode usar um silicone, tá? Outra coisa, na laje, quando você faz o furo na laje, costuma às vezes ali naquela laje ficar, surgir vazamento. O que você faz? Quando você for colocar ali a bucha que você vai fixar o suporte, você já preenche, né, com esse produto, coloca a bucha. Quando isso aqui seca rápido, tá? Então ele já vai colocar a bucha e você já vai automaticamente vedar para que não entre água, porque esse daqui ele vai fazer um trabalho muito semelhante ao do silicone, só que é muito, muito mais resistente. Aí o pessoal usa, inclusive é esse Sikaflex, se você olhar ali na placa, né, no painel solar, ele é vedado com isso, tá? O painel solar, por dentro, lá nos cantinhos do alumínio, você vai ver uma massinha branca e é o Sikaflex que está ali vedando o painel, para você ver a garantia de 20 anos que um painel tem com esse Sikaflex, tá? Você pode também tapar esse furo com essa massa rápida cinza, tá? Da Max Ruby, massa rápida cinza, ela é um emborrachado muito parecido com esse material aqui. Então é possível fazer caso você não tenha um Sikaflex com essa massa cinza. Você pode utilizar, caso aconteça um imprevisto, essa manta térmica que também serve como impermeabilizante, tá? Você de repente rachou ou tapar um furo, você recorta, você coloca esse material aqui e você aproveita, recorta lá uma rodela e coloca ali no local para poder ajudar mais ainda, tá? Algumas pessoas também colocam cola juntas. Em algumas ocasiões precisa também lá e precisa colar, fazer colação, vedação. Eu sempre tenho essas coisas comigo porque imprevistos podem acontecer e aí você tem todo esse material. E por fim, tem aqui, olha, o anti-impermeabilizante Tecril, talvez o mais famoso, tá? Eu sempre tenho um galãozinho desse, porque às vezes, gente, você vai fazer a instalação lá no cliente, o cliente reclama, olha, depois que instalou o meu sistema fotovoltaico, começou a pingar água dentro do meu salão, começou a ter goteira na minha casa, na minha varanda, porque você de repente teve lá algum lugar que não ficou, que deu um imprevisto, deu uma rachada, furou errado, e aí você pode simplesmente já vir colocando os suportes e reparando lá a telha, seja lá qual for o tipo de telha. O Tecril é muito usado aí, pessoal que faz
aí construção conhece, isso aqui é um impermeabilizante para evitar que haja vazamento, você faz reparos, tá? Eu já vi fazerem emenda de telha de fibrocimento, né, Eternit, com o Tecril. O cara simplesmente colocou lá por cima, botou bastante Tecril e ele resolveu um problema, fez ali um gato, né? Ele fez ali, resolveu ali momentaneamente até ele poder trocar e colocar uma telha nova. Isso são materiais importantes que tem que estar aí junto com você para você fazer reparo, porque a gente vai fazendo, a gente começa a estudar em cursos, né? E aí você parece ser tão fácil, né? Mas na prática, gente, coisas acontecem e você tem que estar preparado, valeu? Legal, então, pessoal, aí eu separei para vocês esses 4 pontos aí que podem ocorrer imprevisto. Quem atua hoje, que está acompanhando, né, essa apresentação aqui, em algum momento já também sofreu aí com algum imprevisto desses aí, tá? Além desses, provavelmente haverá outros imprevistos, eu separei aqui, os quais eu tive problema, tá? Há mais de 5 anos que eu trabalho com sistema fotovoltaico, com instalações e etc., e eu já passei sufoco aí, eu já estive no Nordeste e em regiões isoladas e faltou conectores, faltou parafuso e eu fiquei ali perdendo tempo e dinheiro. Eu creio que existem também aí outros imprevistos aí que na vida de um profissional certamente acontecerá. Agora, para me finalizar essa apresentação, vai existir imprevistos que não tem como evitar. Esses aí que eu apresentei para vocês, você consegue evitar tendo aí as ferramentas adequadas, tendo material extra para você trabalhar. Existem os equipamentos de segurança que você tem que ter para quem trabalha em altura, né? Para quem trabalha com serviço elétrico, tudo isso aí você tem que estar preparado com tudo isso, tá? Então vai haver situações que não terá como impedir o imprevisto, como por exemplo um painel que veio com defeito ou um painel que no meio do transporte se quebrou. E aí quando você chegou no cliente para poder instalar, o painel estava trincado. Aí não tem jeito, você vai ter que acionar a garantia, vai ter que aguardar o dia. Pode acontecer do inversor de tensão também vir com defeito, e aí você tem que acionar a garantia para você poder, né, trabalhar, porque você não vai conseguir consertar. Vai depender então do serviço de entrega, de troca. Então realmente esse aí são alguns imprevistos que não tem como evitar caso aconteça. Veio com defeito aí algum componente, alguma peça, veio com defeito algum equipamento aí do sistema fotovoltaico, aí já era, vai ter que acionar a garantia, vai levar o prazo para poder fazer a troca. Isso aí são imprevistos que também podem acontecer, tá? Não podemos descartar isso no dia a dia de um serviço aí, de um trabalho profissional. Coisas podem acontecer, mas se você prevenir, se você tiver aí organizado, isso tudo aí é para você estar organizado para a sua vida. Eu sei que muitos aí já são eletricistas, eletrotécnicos, técnicos de eletrônica, ou trabalham fazendo algum tipo de serviço na área da elétrica, já tem mais ou menos noção, mas para quem está começando, vai iniciar tudo do zero, anota tudo isso que eu falei aí, observe cada ponto, porque isso vai ajudar certamente aí você. Ninguém se preocupa em passar essas informações. Eu sou muito detalhista com os alunos, eu acho que é muito importante esses pontos aí. Tá legal, gente? Então, olha, quero agradecer todos os responsáveis por esse evento, foi sensacional ter acompanhado aí algumas aulas. Então, até a próxima, um forte abraço, tchau, tchau.